Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Mateus 5, de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Até que... Não, 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos falado em algumas oportunidades a respeito das bem-aventuranças, e nós já vimos 3 delas, e hoje nós vamos ver a 4ª bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você já parou para, com certeza, né? Com certeza você já fez isso, mas para observar a situação do mundo, as injustiças que acontecem, como as coisas têm andado, com certeza você já parou para pensar sobre isso. Algumas pessoas até conversam comigo a respeito disso. Conversam comigo, mandam vídeos para eu dar uma olhada. A gente fica espantado com as coisas como tem acontecido, nós ficamos assustados com as mudanças que vêm ocorrendo, nós ficamos indignados quando nós vemos injustiça, porque existe dentro de nós um senso de justiça, nós queremos que o certo prevaleça e o errado seja eliminado, seja tirado, nós queremos que o justo seja absolvido e que o culpado seja punido. Nós temos esse senso de justiça. E quando você olha para essas circunstâncias, para essas situações, o que você sente? O que você pensa a respeito disso? Isso te incomoda? Porque se não te incomoda, deveria incomodar. Quando nós olhamos para aquilo que está fora de nós, no externo, no exterior, aquilo que está além de nós, as injustiças que acontecem, o que você sente? E o que você sente quando você olha para você mesmo e você vê essas injustiças cometidas por você? Alguém já disse, né, que o pecado é uma coisa horrível quando a gente vê os outros praticando aquilo que nós mesmos praticamos. Quando a gente vê os outros cometendo os pecados que nós cometemos, sempre é feio. Nós somos sempre justos, nós somos sempre corretos, nós agimos sempre com justiça. Quando olhamos para fora de nós e quando olhamos para nós, nós enxergamos justiça. Bom, o Senhor Jesus, ele falando aqui, ele já disse, né, que os mais do que felizes, né, os extremamente felizes, são aqueles humildes de espírito, aqueles que reconhecem que precisam de Deus, que não têm justiça própria. Bem-aventurados, ou mais do que felizes, são aqueles que choram por causa dos seus pecados, por causa da situação do mundo, por causa da situação que a gente vê as coisas acontecendo, a situação que o mundo se encontra, o mundo jaz no maligno, as pessoas não querem compromisso com Deus, não querem saber de Deus, e nós olhamos essas coisas e olhamos para nós mesmos. Quando nós encontramos esses sentimentos em nós e nós choramos, esses são mais do que felizes. Bem-aventurado também são os mansos, aqueles que se comportam como Cristo se comportava. E agora, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Mas quem são esses? Quem são esses que têm fome e sede de justiça? Bom, são aqueles que entendem que eles precisam da justiça imputada
e comunicada de Cristo. São aqueles que entendem que eles não têm justiça própria, que eles não têm condições nenhuma de estarem diante de Deus. São aqueles que percebem que diante de Deus eles são sempre injustos, que eles não têm como entrar na presença de Deus por si só. São aqueles que percebem que neles mesmos existe ausência de justiça. Eles não são justos como deveriam ser, eles não são corretos como deveriam ser, e eles precisam de Cristo, eles precisam de Deus. Naturalmente, nós não temos esse senso, nós não percebemos isso, porque nós somos muito rápidos para culpar o outro, mas nós somos extremamente perniciosos ou permissivos com nós mesmos. Nós normalmente olhamos para nós e não achamos tanta injustiça assim, mas quando Deus trabalha em nós, Ele trabalha em nosso coração, nós começamos a perceber que nós precisamos da justiça de Cristo. Mas que justiça é essa? Imputada. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos é de justificação. Nós precisamos ser justificados diante de Deus, porque nós somos pecadores diante dEle. Quando Deus olha para nós, antes da nossa redenção, nós somos pecadores, nós somos inimigos dEle, nós estamos com os punhos cerrados contra Deus, nós não queremos nada com Ele. Mas à medida que o Espírito Santo começa a trabalhar em nosso coração, nós percebemos a nossa situação diante de Deus. Tem um hino, bastante conhecido, ele tem na harpa cristã, é um outro hinário, é o hino de número 15. Ele diz assim, foi na cruz onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Um dia eu vi meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e seguro abrigo nele achei. E abrigo seguro nele achei. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que entendem que eles precisam da justiça de Cristo imputada sobre eles. Eles precisam que Deus olhe para eles e veja a justiça de Deus. A justiça de Cristo, melhor dizendo. Eles precisam da imputação dessa justiça. Isso tem a ver com uma questão forense. É como se Deus olhasse, nos julgasse e dissesse, é justo, apesar de nós não sermos justos em nós mesmos, mas nós somos justos porque a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que têm fome dessa justiça. Eles necessitam dessa justiça. Olha, fome e sede são as necessidades mais básicas que temos. Não é à toa que Jesus as utilizou. Quando nós temos fome, nós somos famintos de justiça, sedentos por justiça. São aqueles que necessitam da imputação da justiça de Cristo. Mas também são aqueles que necessitam da comunicação da justiça de Cristo. O que é isso? Isso tem a ver com a relação moral. É de nós sermos santos. Nós necessitamos que a santidade de Cristo seja a nossa santidade. Nós precisamos nos comportar de maneira santa. E nós percebemos em nós pecados que às vezes achamos que já eliminamos, que já saíram de nós, mas de vez em quando eles estão lá. Quando não vigiamos, eles estão lá, eles aparecem, eles surgem. Quando menos notamos, eles estão lá, ao nosso lado novamente, nos derrubando, nos tropeçando, nos fazendo tropeçar, melhor dizendo. Nós precisamos da comunicação da justiça de Cristo. Esses são aqueles que têm fome e sede de justiça. Eles precisam, eles reconhecem que são pecadores. E mesmo quando nós somos salvos, mas mesmo agora que nós temos agora a justiça de Cristo imputada sobre nós, nós ainda ansiamos por sermos semelhantes a Cristo. Sermos parecidos com Ele, agir como Ele agia, pensar como Ele pensava, fazer o que Ele fazia, falar o que Ele falava. Nós temos esse é aquele que tem fome e sede de justiça. São aqueles também, já que falamos dessa questão da comunicação, são aqueles que desejam ter a mente de Deus. Quando eu estava preparando essa devocional, eu encontrei uma frase do Parker, que eu quero ler para vocês. O Senhor Jesus chama de bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça, os que desejam, acima de tudo, ajustar-se à mente do Senhor. Eles anelam, não tanto por se tornar ricos, poderosos ou eruditos, mas por ser santos. Bem-aventurados são todos esses. Um dia terão o suficiente do que desejam. Um dia acordarão revestidos à semelhança de Deus e serão satisfeitos. Aquele que tem fome e sede de justiça é aquele que quer ter a mente de Deus. É aquele que quer pensar como Deus pensa. Aquele que quer ter os olhos puros como Deus tem. É aquele que não se envereda pelo caminho do pecado, pelos caminhos tortuosos do pecado. É aquele que não permite que a sua mente vagueie pensando coisas que não deveriam pensar. Mas ele policia a sua mente, ele cuida dos seus lábios, ele, como Jó, né, põe uma tranca na porta dos lábios. São aqueles que querem ter a mente de Deus, querem valorizar aquilo que Deus valoriza, querem desprezar aquilo que Deus despreza. Esses são os que têm fome e sede de justiça, aqueles que querem pensar como Deus, aqueles que não entregam sua mente a pensarem em coisas obscenas, nem falam coisas obscenas, nem agem de forma obscena. Aquele que toma cuidado, porque ele entende que o mundo é o mundo de Deus, que as pessoas são pessoas criadas por Deus, e que ela deve respeitá-las assim como Deus criou e deu dignidade ao homem. Nós devemos pensar como Deus pensa e dar a dignidade ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Esses são aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que querem ser como Deus. E são aqueles também que desejam que Deus aplique a sua justiça sobre a terra. Bom, falei agora de aspectos internos, mas no começo da devocional eu falei, o que você pensa quando você olha as injustiças? Aquele que tem fome e sede de justiça não é só aquele que quer ver justiça em si mesmo, que quer ver santidade em si mesmo, que quer ser semelhante a Cristo, que quer ter a mente de Deus. Ter fome e sede de justiça também é isso, mas é querer também que Deus aplique a sua justiça. Quando olhamos, ou quando você olha, os textos que falam do momento em que Deus castiga, quando Deus derrama da sua justiça, quando Ele derrama da sua ira sobre os pecadores, o que você pensa disso? É um salmos imprecatório. Às vezes a gente lê algum salmo, né, e está lá, quebra o queixo dele, Senhor. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Mas aquelas pessoas, os salmistas, eles não estão orando para que Deus destrua os seus próprios inimigos. Eles estão orando para que Deus aplique a sua justiça contra os inimigos de Deus. O Salmo 139 não é um salmo imprecatório, mas o Salmo 139 que todo mundo gosta, ele começa falando da onipotência de Deus, da soberania de Deus, ele determinou todos os dias, antes que ainda eles existissem, para onde eu vou fugir da face dele, onde eu for ele está, ele sabe o que eu vou dizer antes mesmo que eu fale. Ele faz toda essa introdução para chegar no ponto final e falar assim, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu odeio os teus inimigos, odeio-os com ódio completo. Vê se nesse meu ódio eu não extrapolei, não passei dos limites, e se eu passei, Senhor, me guia pelo caminho eterno, me guia pelo caminho direito. O que tem fome e sede de justiça é aquele que quer ver Deus triunfar sobre os seus inimigos, que quer ver Cristo vir com poder e grande glória, e aplicar a sua justiça sobre aqueles que o desprezaram, sobre aqueles que agiram de forma desatenta, para usar um eufemismo, né? Um eufemismo, para aqueles que o desprezaram, para aqueles que não quiseram nada com Deus, para aqueles que aplicaram a sua própria justiça nesse mundo, as suas injustiças nesse mundo. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele tem fome e sede de ver Deus triunfando, Deus triunfar completamente, aniquilar de uma vez por todas toda a oposição, porque Ele reina, irmãos. O salmista diz,
e tremam as nações. Em outro lugar diz: o Senhor reina, alegre-se os povos. Aqueles que temem a Deus se alegrarão quando o Senhor eliminar toda oposição e estabelecer novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Sabe a recompensa daqueles que têm fome e sede de justiça? Daqueles que querem ter a mente de Cristo? Daqueles que percebem que eles precisam da justificação e da santificação? E daqueles que querem ver a justiça de Deus sendo aplicada sobre os injustos, sobre aqueles que desprezaram a Deus? A recompensa é que eles serão fartos. Nós um dia teremos toda a justiça. Nós um dia veremos toda a justiça sendo aplicada. Um dia seremos santos como Cristo é. Um dia nós nunca mais pecaremos. Um dia nós seremos fartos de justiça. E farto aí significa sem necessidade de mais nada. Porque nós receberemos toda a justiça. Toda a nossa fome de justiça será aplacada. Toda a nossa sede será saciada, porque nós veremos toda a justiça de Deus sendo aplicada sobre esse mundo, sobre aqueles que não o temeram, sobre aqueles que o desprezaram. Nós teremos a mente de Cristo e nós seremos santos como Deus é. Nunca mais pecado. Nunca mais afrontaremos a Deus. Nunca mais. Somente justiça. Bem-aventurados que desejam isso, porque eles serão fartos. Que Deus abençoe, irmãos. Curva sua cabeça. Vamos buscar Deus mais uma vez em oração.